não estamos abrindo uma live, estamos abrindo um portal entre continentes, entre histórias, entre destinos que se recusaram a terminar antes da hora. Falamos hoje de São Paulo ao vivo, diretamente do Conservatório Beethoven, e falamos também de Roma, a cidade onde estamos há 15 dias preparando este momento histórico, porque alguns projetos precisam nascer em lugares simbólicos e poucos lugares carregam tanto simbolismo quanto Roma. Roma já foi império, Roma já foi uma ruína, Roma já foi silêncio, Roma já foi reconstrução. Roma já conheceu glórias inimagináveis. Também atravessou tempos sombrios, mas Roma nunca desistiu de si mesma. Por isso ela se tornou a cidade eterna. E é exatamente por isso que escolhemos Roma para iniciar Inspeção pela Vida 2026. Uma jornada que pretende abrir portas e portais para talentos acessíveis ítalo-brasileiros. Talentos que muitas vezes o mundo não vê, não porque eles não existam, mas porque o preconceito costuma fechar os olhos antes da realidade aparecer. O nosso projeto nasce para provar uma coisa muito simples e ao mesmo tempo revolucionária. A deficiência não limita o destino, o preconceito sim. Ao longo dessa inspeção, vamos reconhecer pessoas que não se curvaram diante das agruras da vida, pessoas que não negociaram com o destino, pessoas que não caíram, levantaram e voltaram ainda maiores. A família tem um dos maiores exemplos, o tenor extraordinário. A Itália tem um dos maiores exemplos, o tenor extraordinário. Ainda a Andrea Bocelli, uma artista que transformou a ausência da visão em uma presença gigantesca na história da música mundial. Um homem que mostrou ao mundo que o talento pode enxergar mais longe do que os olhos. Mas hoje nós queremos apresentar outro exemplo extraordinário, um talento que nasce no Brasil. Um homem cuja história poderia ser um romance ou um filme antes da escuridão chegar. Ele era jogador profissional de futebol, jogou na Europa, vestiu a camisa da seleção brasileira, fez parte da lendária democracia corintiana, o primeiro movimento político dentro do clube de futebol. Mas aos 30 anos a vida mudou brutalmente. Ele ficou completamente surdo para muitas pessoas e seria o fim da história. Para ele foi o começo da outra. Ele decidiu aprender piano. Começou do zero, estudou, persistiu, insistiu. E aos 20 anos depois tornou-se concertista. Mas não parou aí. Assim como o gênio Ludwig van Beethoven, que enfrentou a surdez e mesmo assim escreveu algumas das maiores obras da humanidade. Este brasileiro decidiu contar a sua história através da música. Compôs 2 sinfonias, 2 obras que narram uma jornada de dor, de autodeterminação, de reconstrução. Por isso, hoje o mundo começa a conhecê-lo como o Beethoven brasileiro. E não se trata de marketing, trata-se de uma autodeterminação, palavra que rima com compaixão, porque não existem pessoas que simplesmente se recusam a desaparecer. Elas transformam a perda em criação, transformam o silêncio em música, transformam a queda em nascimento. É exatamente isso que o projeto Beethoven brasileiro quer mostrar ao mundo. Que pessoas com deficiência não precisam de piedade, precisam de oportunidade, precisam de respeito,
precisamos de espaço para demonstrar o que são capazes de criar, porque existe um talento extraordinário que nasce justamente da adversidade, a superdotação, da apatibilidade, a capacidade humana de se reinventar, de reconstruir caminhos, de transformar limites aparentes em novas formas em potência. Roma fez isso. O Beethoven, o Prichai fez isso. Andare Bocelli fez isso. E agora o Brasil apresenta ao mundo mais uma história de renascimento. Hoje, daqui de novo, abrimos oficialmente esse portal, essa ponte cultural entre Brasil e Itália. Uma ponte feita de música, de dignidade, de autonomia, de autodeterminação. E convidamos todos vocês a atravessar essa ponte conosco, porque a história que começa hoje não pertence apenas a nós, pertence a todas as pessoas que se recusam a desistir da própria vida. Senhoras e senhores, bem-vindos ao projeto Beethoven Brasileiro. Conheçam essa história, porque ela prova que o ser humano pode perder muitas coisas na vida, mas nunca deve perder a coragem de recomeçar. Muito obrigado e bem-vindos.